Será que um remédio que funciona bem para uma pessoa, sei lá, na Europa, vai funcionar do mesmo jeito para alguém no Japão? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é super complexa. E foi exatamente para investigar isso que um estudo gigantesco, o J-Health, foi criado. Uma verdadeira missão para entender a saúde de milhões de pessoas. 30 milhões. É muita gente. Essa é a estimativa de pessoas com hipertensão, a famosa pressão alta, lá no Japão. É um número que, nossa, dá a real dimensão do desafio que os médicos e pesquisadores tinham pela frente. Um problema de saúde pública de verdade. E aí é que entra o pulo do gato. Pensa bem, a grande maioria dos remédios para pressão alta foi desenvolvida e testada em populações do Ocidente. Mas e no Japão? Com toda a diferença de genética, de alimentação, de estilo de vida, será que o efeito seria o mesmo? Não dava para só, sabe, assumir que sim e pronto. Era preciso ter certeza. Então, a missão ficou bem clara. Os pesquisadores tinham que ir a fundo e descobrir se um medicamento super conhecido, o losartan, era de fato eficaz e, claro, o mais importante de tudo, se era seguro para os pacientes japoneses. Porque a real é que na medicina não existe copiar e colar. Não dá para pegar o resultado de um estudo feito na Europa e achar que vai ser idêntico na Ásia. Era fundamental fazer uma investigação ali, local e em uma escala gigante para ter respostas concretas. Afinal de contas, a gente está falando da saúde de milhões de pessoas. E foi aí que entrou em cena essa investigação. Nasceu então o estudo que ficou conhecido como J-Health, que é um nome bem mais fácil, né? Porque o nome completo é enorme. Mas o importante é que o objetivo era um só. E era muito, muito claro. E o legal desse estudo é que ele foi o que a gente chama de observacional. O que isso quer dizer? Bom, em vez de pegar um grupo de pessoas e colocar num laboratório todo controlado, os pesquisadores foram ver o que acontecia no mundo real. Eles observaram como o losartan funcionava na prática, sabe? Nas consultas de rotina, nos consultórios médicos por todo o Japão. E olha, quando a gente fala em larga escala, não é da boca para fora. Estamos falando de dados de quase 30 mil pacientes. É um volume de informação absurdo, que dá uma robustez, um peso gigantesco para as conclusões, né? E não era todo mundo de um hospital só, não. Esses pacientes vieram de mais de 3 mil clínicas particulares, espalhadas pelo país inteiro. Isso é super importante porque significa que os resultados não são de uma bolha, eles realmente refletem a realidade de várias partes do Japão. E não foi algo rapidinho, de uma semana para outra. Os pacientes foram acompanhados, em média, por quase 3 anos. Isso foi essencial, porque não adiantava só saber se o remédio baixava a pressão. Era preciso entender se esse efeito se mantinha a longo prazo. Ok, então, depois desse trabalho todo, dessa investigação gigante, vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que eles descobriram? Afinal, o losartão funcionou ou não? E a resposta é sim, e muito. Os resultados foram impressionantes. A pressão arterial começou lá no alto. Em só 3 meses já tinha despencado. E ao longo de 36 meses, 3 anos, ela continuou caindo. E se estabilizou num patamar bem mais saudável. Uma vitória assim clara e muito consistente. E tem um detalhe bem interessante aqui. O losartan funcionou bem tanto sozinho, como a única medicação, quanto em combinação com outros remédios. E por que isso é bom? Porque dá aos médicos muito mais flexibilidade na hora de montar o tratamento ideal para cada pessoa. E no fim das contas, o resultado foi que 46% de todos os pacientes conseguiram chegar na meta, que era manter a pressão abaixo de 140 por 90. Ou seja, quase metade da galera do estudo atingiu o principal objetivo do tratamento. Um sucesso! Mas claro, baixar a pressão é só uma parte da história, né? Tinha outra pergunta igualmente crucial. E a segurança? O tratamento a longo prazo era seguro? Porque vamos combinar, não adianta nada o remédio ser super eficaz se ele traz um monte de problemas junto. E a resposta, felizmente, foi um grande sim. O losartan se mostrou muito seguro. A esmagadora maioria, mais de 96% dos pacientes, não teve nenhuma reação adversa. Isso mostra o quê? Que o medicamento foi extremamente bem tolerado pela população. E mesmo naquele pequeno grupo que teve alguma reação, a maioria foi de coisas leves, sabe? Tontura, uma dor de cabeça, e aqui vem um ponto super relevante. A incidência de tosse foi baixíssima. Isso é um alívio e tanto, porque a tosse seca é um efeito colateral bem chato e comum em outras classes de remédio para pressão. Mas a história fica ainda melhor. Acontece que o estudo acabou descobrindo uns bônus.
efeitos positivos que ninguém estava procurando de propósito. Foram descobertas inesperadas que fizeram o losartã brilhar ainda mais. O primeiro desses bons, um efeito de proteção para os rins. O estudo mostrou que o losartã ajudava a segurar o avanço da proteinúria, que é basicamente quando aparece proteína em excesso na urina, um sinal de que os rins não vão bem. E isso funcionou tanto para quem tinha diabetes quanto para quem não tinha. E o segundo bônus, um verdadeiro 2 em 1 para quem também sofria com ácido úrico alto, que pode levar à gota. O estudo confirmou que já se suspeitava. O losartã também ajudava a diminuir os níveis de ácido úrico, um baita efeito adicional, né? Beleza. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a mensagem final? O que esse estudo gigante, feito no mundo real, nos diz de mais importante? A conclusão foi direta e reta, sem rodeios. O losartã é, sim, uma excelente recomendação como tratamento inicial para os pacientes japoneses com hipertensão. E o mais valioso disso tudo é que essa é uma orientação que veio de dados da própria população, feita sob medida para eles. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além desse estudo específico. Fica clara a importância imensa de se pesquisar os tratamentos diretamente nas populações que vão usá-los. É assim que a gente caminha para uma medicina que não é tamanho único, mas sim personalizada, eficaz de verdade, para todo mundo, em qualquer canto do planeta.